Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Porque o reinado do rei Uzias foi muito longo. O rei Uzias reinou em Judá por 52 anos. Eu quero ler alguma coisa a respeito dele em 2 Reis, no capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. O Azarias é chamado também de Uzias, e na maior parte dos textos bíblicos ele é chamado de Uzias. Então eu me refiro mais a ele como Uzias, mas ele era chamado também de Azarias. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou durante 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém, e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. A Bíblia fala nesses altos e para nós isso nunca fica muito claro, mas eu imagino o seguinte: Deus estabeleceu a centralidade da religião. Ninguém poderia oferecer sacrifícios a Deus em qualquer outro lugar, a não ser no templo. Tinha que ser através de um sacerdote consagrado, e os sacerdotes estavam ali em turno, sempre 24 horas por dia, à disposição das pessoas para atendê-las no templo. Todo o sacrifício teria que ser oferecido no templo. Isso era garantia para os sacerdotes, era fidelidade a uma aliança e traria a bênção de Deus sobre todo o povo. Mas com o passar do tempo, aproveitando alguma brecha de exceção na história, por exemplo, Davi, que ofereceu sacrifícios em um altar que ele fez na ilha de Araúna, o Jebuseu, quando não existia templo, alguma outra exceção, eles começaram a fazer algum oferecimento de sacrifício, inicialmente a Deus, supostamente a Deus, nos altos. Eles gostavam de um morro, um monte, lá naquele alto, faziam um altar, ofereciam seus sacrifícios e comiam. O sacrifício que eles gostavam era o sacrifício pacífico, porque era mais ou menos um churrasco, supostamente na presença de Deus, mas um churrasco do qual todos participavam. Então eles não queriam oferecer sacrifício para Deus, mas eles queriam oferecer churrasco para eles, para ficar assim bem claro. Deus estabelecia que primeiro tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados, provavelmente eles faziam, separavam um animal. Ó Deus, esse animal está sendo oferecido pelos pecados de todo mundo aqui. Depois ofereciam outro animal como holocausto. Senhor, nós aqui estamos oferecendo esse holocausto, todos somos um povo consagrado a Ti. Agora vamos oferecer um monte de sacrifícios pacíficos, esses aí são para nós comermos aqui na Tua presença. Em princípio, esses sacrifícios nos altos eram churrascos de confraternização, de festa para eles. Deus era só um pretexto, na verdade era para eles. Com o passar do tempo, isso entrava pelas noites e danças e bebida e sensualidade, carnalidade,
virava uma festa como as pessoas conhecem no Brasil. Uma festinha de muitos comes e bebes, daqui a pouco tem gente que bebe demais e bebidas alcoólicas e daqui a pouco o ambiente já deteriorou por completo. Você conhece, todo mundo conhece esse tipo de festa. E o pior é que há muitos crentes que caem nessa. Não, vamos fazer uma confraternização de Natal, de fim de ano com a família. Isso é diabo tentando o crente para ir atrás dos parentes que são do mundo e vão deitar e rolar na bebida, na carnalidade, conversas torpes, e o crente vai de carona também. A pretexto de ser uma festinha de reunião de família, isso não existe. Para Deus, reunião da luz com as trevas, quem é de Deus não tem que ficar confraternizando com quem é das trevas, nada de comer junto com a luz com as trevas, isso é pecado contra Deus. Bom, naquela época eles começaram assim, não, comemorar os 15 anos da minha filha, vamos fazer uma festa lá no monte, sacrifício a Deus, depois para nós, aquilo virava carnalidade. E com o tempo, eles já nem sabiam mais se estavam oferecendo sacrifícios em incenso a Deus ou aos ídolos. Facilmente aquilo descambou para os ídolos. E aqueles cultos nos altos estavam muito mais para a idolatria do que para Deus. Para começar, já era uma desobediência a Deus, porque o sacrifício a Deus teria que ser feito só no templo. Quando eles faziam um sacrifício no alto, já pressupunha um desvio de conduta e desobediência ao Senhor. Mas isso começou a aumentar, se generalizar, e o rei Uzias tolerou. Ele não queria ir contra o costume daquela gente. Existem cristãos nos Estados Unidos que toleram o Halloween, acham que é inofensivo, é brincadeira, é cultura. As crianças podem ir ao Halloween, uma festa diabólica. Em outros países, como no Haiti, os cristãos toleravam o voodoo. O culto voodoo era um sacrifício direto a Satanás, mas tinha assim uma aura de festa popular, como o carnaval no Brasil. Eu me lembro, quando eu era crente tradicional, muitos crentes tradicionais gostavam do carnaval e até hoje ficam assistindo o carnaval na televisão, acham aquilo bonito. O concurso, o desfile das escolas de samba, acham aquilo muito bonito, é cultura. O carnaval está cada vez mostrando a sua face, consagrado a Satanás, literalmente. Mas ainda há muitos crentes que gostam de assistir, acham que aquilo é cultura brasileira, cultura popular. Pois é, em todos esses lugares e em Israel também, Satanás enganava as pessoas com essas ideias. E aquilo se generalizou em Judá e lá no norte já tinha sido destruída lá toda aquela nação de Israel, e no sul continuou, mas eles se enveredaram pelos mesmos caminhos. Primeiro Israel, o reino do norte, foi embora, e depois Judá continuou. Na época do Uzias, ainda havia muita coisa boa, pessoas sinceras que buscavam a Deus. O próprio rei queria melhorar a situação, mas ele evitou de confrontar a população, algo que de vez em quando o presidente da República faz no Brasil, cedendo às pressões democráticas da mídia, críticas. Ele não faz o que deveria fazer, agindo com energia, ele tem medo, se acovarda e, infelizmente, deixa o país andando do jeito que está. Naquela época, o rei Uzias fez assim, mas não foi o único. Vários outros reis fizeram assim também. O rei Jotão foi um excelente rei, mas deixou o povo
à solta. O rei Uzias deixou o povo à solta. Ele fazia uma pressão para buscar a Deus, reunia as pessoas de bem, celebrava as festas como Deus queria. Ele procurava melhorar a qualidade espiritual do povo, mas ele tinha medo ou por alguma outra razão ele não queria confrontar aqueles que prestavam culto nos altos. Era uma luta, uma batalha espiritual. Não era fácil resolver essa questão, não era fácil confrontar uma grande parte da população que tolerava os cultos nos altos. Isto era uma tarefa difícil. Os reis não queriam confrontar as pessoas porque eram uma maioria significativa da população que tolerava, achava que não tinha nada demais o culto nos altos. E, bem, então ele foi um rei bom, mas que tinha os lados errados. O final da vida dele foi muito triste, ele morreu leproso. Porque ele reinou durante um longo tempo, 52 anos. Mais do que ele, só o Manassés, que foi muito pior do que ele. O descendente dele, que foi muito pior do que ele. No nosso entendimento, Deus deveria abreviar o mandato de um governante ruim, um governante corrupto. Deveria perder logo o seu cargo. Parece que no Brasil é o contrário que acontece. Quanto mais corrupto, mais sobrevida política ele tem. Mas em Israel também isso acontecia, mas Deus estava dando oportunidade. O que Deus quer nos mostrar é o seguinte: aqui não é lugar de fazer o juízo. Há um juízo final para tratar de cada pessoa. Aqui Deus está dando oportunidades. No caso do Uzias, que reinou durante 52 anos, Deus estava dando a ele oportunidade e ao povo que ele representava para buscarem a Deus e vencerem aqueles que estavam indo para o caminho mau. Oportunidade. Isso fica na minha mente. Por que Deus tolera o errado viver tanto tempo? Porque Deus está dando oportunidade para ele se arrepender. Deus é misericordioso. Se Deus castigasse logo quem faz coisa errada aqui, nós estaríamos na antiga aliança e Deus iria mostrar para nós que não é pela dor que a gente se chega para Deus, não é pela punição, mas tem que ser espontaneamente. O fato de Deus tolerar um governante errado, o fato de Deus dar oportunidade a um povo que vive no pecado, significa que Deus está dando oportunidade. Essa palavra é muito forte. O Brasil, no meu entender, já era para estar queimando por causa de tanto pecado que se comete nessa nação. Mas Deus é misericordioso e está tolerando, porque está dando oportunidade para que o seu povo no Brasil, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore, chore, busque o Senhor, se arrependa de seus pecados, a começar dos líderes, e então, só então, Deus possa vir e salvar, sarar a nossa nação. Procure entender porque, apesar do erro do povo, Deus tolera, tem paciência, porque Ele está dando oportunidade. Entenda isto.